E eu queria que você aplaudisse ao Senhor com tudo que você tiver. Assim, com tudo que você tiver. Se você tiver mais duas mãos escondidas aí, bota elas para trabalhar agora. Se você tiver com as mãos no bolso, tire suas mãos do bolso. E que você glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida do apóstolo Edmilson. Glória a Deus. Obrigado, pastor Aldo. A unção que você honra, nela você prospera. Amém. Eu sei como que o Aldo chegou em Campo Grande e o que ele está se tornando. Amém. Por causa da expressão de honra. Você senta um pouquinho. Obrigado, tá? Eu só ia orar para o Senhor. Mas assim. Vou fazer o que? Vou deitar? Ora. Vou receber, ué. Agora você vai ter que ficar em pé, porque ele ajoelhou. Não, deixa eles sentados. Eu vou ajoelhar também, não sei nem se na bota dá para ajoelhar. Deus, eu te agradeço pelo meu Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito através da vida dele. Esse coração, Senhor, que a gente aprende tanto. Um caráter ilibado, uma palavra, Senhor, poderosa, revelada. Obrigado pela disposição dele em me ensinar e ensinar toda uma geração. Servir ao Senhor com integridade, com alegria, vivendo um evangelho verdadeiro e genuíno. Restaura, Senhor, as forças do meu Pai. Preserva-o, Senhor. Mantém ele conosco com saúde por muitos anos. Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo dando força física, força espiritual, Senhor. Amém. Renovando, Senhor, as suas emoções. Cuida, Senhor, também da mãe que está em casa. Abençoa, Senhor, minha mãe. Cuida dela. Dá força, Senhor, vigor. Senhor, obrigado pelos nossos pais, Senhor, dessa casa. Obrigado porque não somos órfãos. Porque temos destino, paternidade, amor, carinho. Temos, Senhor, disciplina. Como é importante, Senhor, termos alguém que é conosco e é por nós também. Amém. Que o Senhor use mais uma vez o meu Pai. Que os nossos corações sejam abertos para receber aquilo que virá através da sua vida. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Por toda a história que tem sido construída através da vida dele. E por fazermos parte dessa história maravilhosa. É no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Se acende, por favor. Obrigado, Davi, por vir ministrar aos nossos jovens. Eu creio que todas as conferências que realizamos, elas são importantes. Temos conferências para as crianças, temos conferências para os homens, mulheres, e eu creio que esta conferência para a juventude, ela é muito importante. Eu assisti um filme, o Kremlin Vermelho, quando o Camboja foi invadido, tomado por um sistema comunista, e a primeira coisa que eles fizeram foi tirar os filhos dos pais, crianças ainda adolescentes, levando para campos, em meio às florestas, para se formatar uma nova identidade de pensamento. E eles tomavam as crianças e separavam dos seus pais, porque eles diziam, enquanto o barro estiver mole, é mais fácil de formar. E nós vemos no nosso país muitos enviados de Satanás para formatar a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eu poderia citar o nome de alguns, mas eles nem merecem ser citados.
são youtubers, influenciadores, usados por Satanás literalmente. E eu louvo a Deus pela vida do Davi. Ontem o pastor Yuri Breder esteve ministrando, e hoje o ancião da casa, o papai, interessante, eu estava conversando com o apóstolo Robert Dudu, ele falou assim: apóstolo, qual time você torce? É fácil falar, né? Ganha tudo, quase tudo. Ele falou: qual é o melhor lugar para que o seu time jogue? Eu disse para ele: o Maracanã. É o lugar onde ele é mais aplaudido, onde as pessoas mais vibram. E eu estive no Maracanã algumas vezes. O estádio, na maioria das vezes, superlotado. Eu fui com o pastor Aldo e disse: ele falou: pai, vamos trazer o Levi? Eu falei: eu trago o Levi, mas não em um clássico. O estádio não pode estar tão cheio, porque ele não vai suportar ficar em pé 2 horas gritando. Ninguém senta. Você já foi no estádio, Davi? Pai, você é crente, você vai no estádio, Davi? Outro dia eu vi lá no estádio. Você esteve no estádio outro dia, né? Sua filha é São Paulino, né? Olha só. Anda com um sábio e você se torna sábio, é o que a Bíblia diz. Quando você ouve um sábio, você vai se tornando sábio. E o melhor lugar para que o time jogue é a sua casa. Mas Jesus, na sua casa, ele não era aplaudido. Não era reconhecido. E porque ele não era reconhecido, eles foram impedidos de receber. E Jesus foi impedido de fazer muitos milagres. Mas eu louvo a Deus porque eu entendo e compreendo que este é o melhor lugar para se pregar. Para mim pregar, para eu pregar. Amanhã de manhã eu vou ministrar aqui, uns 2 cultos, e à tarde vou para Sonora, 5 horas de viagem para ministrar lá. Tem alguém de Sonora aqui? Olha só, tem gente de Sonora. É o deserto de Sonora, lá na Califórnia. Lugar abençoado, vou estar amanhã em Sonora. Mas o melhor lugar, eu disse que, para que eu possa ministrar, é aqui. Porque aqui eu sou bem recebido, por alguns, eu estou brincando, por todos. Glória a Deus. Olha só, eu escrevi este livro, O Poder de uma Conexão. Quem já leu esse livro? Eu falo a respeito de Filipe e o eunuco. Quem era o eunuco? Ele era o superintendente de todos os tesouros da rainha de Candance. Ele era um superintendente, um administrador, imagina os recursos que aquela mulher tinha. E ele foi a Jerusalém para adorar, na festa, no período da festa. E ele estava voltando no seu carro, na direção de Gás, saindo de Jerusalém, lendo o livro do profeta Isaías. E o anjo do Senhor disse a Filipe: aproxima-te desta carruagem. E ele se aproximou, ele ouviu o que ele estava lendo. Ele estava lendo Isaías 53, Filipe fez uma pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Preste atenção. Alguém que teve o entendimento aberto, alguém que teve o encontro com Jesus e teve o entendimento aberto, pode conduzir ao encontro com Jesus e levar você a ter o entendimento aberto. Ele disse: entra no meu carro. É um convite. Você pode conviver com uma pessoa e não permitir que esta pessoa entre na sua vida. Você pode conviver com alguém e mesmo assim não permitir. Muitos fariseus estiveram próximos de Jesus, conversaram com Jesus, fizeram perguntas para Jesus, mas jamais permitiu que Jesus entrasse na vida deles. E você não recebe de alguém que você não permite que entre na sua vida. Todas as pessoas que vêm ministrar neste altar, elas vêm porque nós reconhecemos a unção que está sobre a vida delas, senão nós nem as convidaríamos. Uma vez eu tirei um pregador do altar, assim, literalmente. Disse: vai para o meu gabinete
e lá a gente conversa. Mas as pessoas que nós convidamos é porque nós reconhecemos a unção que está sobre a vida delas, e quando você reconhece a unção que está sobre a vida de alguém, você recebe. Se você andar com Zé Ruela, meu irmão, você vai se tornar um Zé Ruela. Atente para isso. Eu tenho aqui estas enciclopédias, eu pedi exclusivamente para vocês, pensando em vocês. Eu estive com o bispo Doug Ward-Mills algumas vezes, mas eu me conectei a ele e comecei a receber dele através dos seus livros. Um best-seller dele, Lealdade e Deslealdade. Aqui são 64 livros em cada biblioteca, chamada Macários. Imagina você começar a sua biblioteca com centenas e milhares de livros, com esta enciclopédia, 64 livros, R$650, R$10 ponto um pouquinho por livro. Onde você encontra isso? E ele vai poder parcelar. Eu fiz isso por quê? Porque eu vejo que nós temos aqui pessoas que vão ser separadas para o ministério apostólico, pastoral, profético, o evangelista, o mestre, e nós estaremos enviando homens preparados, capacitados e bem fundamentados. E se eu recomendo, é porque eu reconheço. Estive em Gana 2 vezes, estive com ele na Coreia do Sul, e reconheço a unção que está sobre a vida dele, e tenho recebido desta unção. E não apenas deste homem tão extraordinário, mas de alguns outros homens. Então, quando você se conecta a alguém e reconhece a unção, nesta unção você prospera. Então está lá, depois você vai, e se você tem um ministério, olha, eu tenho um ministério, eu quero crescer em graça, sabedoria, conhecimento, aqui está recomendado. Ontem o Yuri fez a sua propaganda a respeito da sua escola de discipulado. Nós temos o nosso centro de formação ministerial, que é extraordinário, começando pela escola de fundamento, CFM 1, 2 e 3, estamos avançando. Também você pode participar das nossas escolas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu tenho 2 filhas, alguém vai dizer, vai pregar quando? Né? É ruim, né, Davi, ficar falando assim, puxa, eles não leem o texto. Você vai ser a cerejinha do bolo, tá? Eu só vou fazer a introdução para você levantar a bola, para você chutar. O cara fala assim, vem cá, fala tanto, e depois vai pregar quem vai ouvir. Estão aqui para ouvir você. Vão te ouvir, vão ouvir a mim e depois vão ouvir você. Fala assim, pai, você quer pregar antes do Davi ou depois? Eu falei, não, eu quero pregar antes. Depois eu vou ter que ir embora, Davi, não vou poder te ouvir. Mas vai ficar gravado, depois eu ouço. Eu tenho 2 filhas, a Rebeca e a Rafaela. A Rebeca é pastora, a Rafaela não é pastora. Se a Rafaela não reconhecer a unção que está sobre a vida da Rebeca e honrá-la como pastora, ela não recebe da Rebeca como pastora. Se ela se relacionar só no nível de irmã, ela vai receber só no nível de irmã. É assim que funciona. É assim que funciona. Então é importante nós abrirmos o nosso coração, e Deus quer nos trazer luz, para avançarmos e prosseguirmos, recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos ler o texto, Marcos capítulo 4, de 1 a 14. Marcos 4, de 1 a 14. Quando eu vi esse tema, a relevância da palavra, eu creio que não foi carne nem sangue que trouxe a revelação, o entendimento, para que se trabalhasse toda essa conferência. Eu gosto muito de trabalhar pelas séries, e aqui é uma jornada e uma série de ministrações falando a respeito da relevância da palavra. Algo incomum. Não tenha o que é incomum como comum. No dia em que a palavra se tornar comum para você, você não recebe mais da palavra. Não recebe. Diz o texto: voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, ao decorrer do seu doutrinamento.
Ele diz no versículo 3, ouvi, saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito da parábola. Ele lhes respondeu: a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. É muito importante entendermos a relevância da palavra. O Evangelho de João, ele abre escrevendo: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz o texto: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o quê? O verbo, e o verbo é a palavra. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. Os mundos foram criados. O pastor Aldo leu Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus, ele é o verbo, Jesus é a palavra. Tudo foi criado por meio do verbo, por meio da palavra. Sem a palavra, nada existiria. Então a palavra, ela é suprema, a palavra é relevante, a palavra cria, a palavra estabelece, a palavra preserva, e todas as coisas estão no seu devido lugar por causa da palavra de Deus. Eu tive a oportunidade, nesta semana, de estar como que em um planetário, uma abóbada assim, e contemplando todo o sistema solar. É algo impressionante. A apóstola disse assim, ela ficou emocionada e queria chorar. A grandeza da criação e todas as coisas estão ali, estão sustentadas. Imagina, meu irmão, pense a respeito disso. A terra, você olha de fora, aquela bola azul, como que pairando no ar. Tudo isso foi criado por Deus, feito por Deus, e permanece no seu devido lugar por causa da palavra. Diga: a palavra é relevante. Esse texto Jesus estava ensinando, e ali tinha uma multidão, e ele fala: certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte da semente caiu no solo rochoso, não tinha raiz profunda. A semente germina, começa a se desenvolver, mas ela morre. Parte da semente caiu entre os espinhos, e ela foi sufocada, mas parte da semente caiu no solo bom, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Interessante que quando Jesus ele compartilha esta parábola, muitas pessoas estavam lá, algumas pessoas um pouco mais próximas, e os discípulos, os 12.
Jesus tinha os 12, tinha os 70, e tinha a multidão também. E ele fala, e muitos dos seus ensinamentos se deu através de parábolas. E quando Jesus fala esta parábola, aquelas pessoas mais próximas a ele, juntamente com os discípulos, no particular, vieram a ele e perguntaram: olha, nós não entendemos. Disseram: nós não entendemos, nós não compreendemos. Aí Jesus vai dizer: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus tem mistérios. O reino de Deus tem mistérios. Mas ele está dizendo: mas a vocês é dado conhecer os mistérios. Mas ele vai dizer mais: se vocês não entenderem esta parábola, como vocês vão entender as demais parábolas? É o ponto de partida. Se vocês não estão compreendendo esta, como vocês vão entender as demais parábolas? Aí ele vai dizer: o que semeia, semeia a palavra. Diga: o que semeia, semeia a palavra. Queridos, não existe nada mais terrível de não recebermos e termos a palavra de Deus. Temos a palavra escrita, a palavra falada, mas temos a palavra revelada. O apóstolo Paulo, ele ora pela igreja que estava em Éfeso: olha, eu peço que Deus dê no conhecimento de vocês, fala do conhecimento, que é a informação, isso vem pela leitura, o espírito da sabedoria e da revelação. É muito importante termos a informação, termos o conhecimento, e no conhecimento vem o quê? A revelação, e a revelação proporciona a nós libertação. Diga: a revelação proporciona a mim libertação. A Bíblia diz que nos dias de Eli era sacerdote, os seus filhos, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes. Diz que naqueles dias a palavra se tornou rara e as visões já não eram frequentes, meu irmão. Atente para isso. Olha só, a palavra se tornou rara e as visões já não eram frequentes. Isso vai desembocar em quê? Em uma tragédia. Diz que a arca foi tomada, fala da presença. E no final de tudo, a tragédia da morte dos filhos e do próprio sacerdote. A palavra de Deus se tornou rara, as visões já não eram frequentes. Queridos, hoje nós temos à disposição, dentro da nossa casa, não apenas uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia em casa? Quem tem 2 Bíblias? 3 Bíblias? 4 Bíblias? 5 Bíblias? É daí para lá. Mas ela precisa ser o quê? Aberta, lida, estudada. Atente para isso. Quando Daniel estava na Babilônia, e nós estamos como que numa Babilônia, Daniel, ele tinha as práticas espirituais, e ele não negligenciava a intimidade com Deus, e a Bíblia diz que na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia, e ele não se apartava da palavra. Olha isso, ele orava 3 vezes ao dia, intimidade, e não se apartava da palavra. No capítulo 9, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, quando de repente os seus olhos se abriram, e ele entendeu que os tempos das desolações, que falara o profeta Jeremias, que haveriam de transcorrer sobre Jerusalém, era de 70 anos, e já havia passado. Preste atenção. Mas quando a palavra veio ao seu coração, os seus olhos foram iluminados, ele se coloca diante de Deus, através do jejum e da oração, apresentando diante de Deus as promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Lendo o livro do profeta Jeremias. Quer dizer, eu me lembro quando eu estava em uma casa, nós estávamos lendo o livro do profeta Joel, quando de repente os meus olhos se abriram e a palavra revelada chegou ao meu coração. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto.
aquela palavra veio ao meu espírito, começou a dar forma, os meus olhos iluminados, e nós nos tornamos o que nos tornamos por causa da revelação da palavra de Deus no nosso coração. Eu me lembro que eu estava em Três Lagoas, nós fomos ministrar numa conferência, eu estava no hotel, e de repente veio um texto no meu coração, Isaías 66, olha isso: pode uma nação nascer em um dia? Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Eu não sei com você como que Deus fala, mas Deus muitas vezes fala comigo através dos textos, e Ele traz à luz o entendimento do que vai acontecer. E Deus falou comigo, era um sábado, falou: amanhã, olha só, você vai ter o recurso para comprar o prédio onde vocês estão. Naquela época era 730 mil reais, nós não tínhamos R$1, era um sábado de manhã, naquele domingo, Deus nos deu 1.060.000 em um dia. Que tudo que nós precisamos é termos intimidade com a palavra, lermos a palavra, e de repente chega a luz, chega a revelação. É muito mais do que a informação, é a revelação. Jesus disse: olha, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o entendimento, é a luz chegando, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga, até ser dia perfeito. Jesus, ele sempre estava nas sinagogas, e ele entrou na sinagoga, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, e de repente ele dera o livro, era o rolo do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele encontrou, ele abriu, e ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou: esse texto está falando ao meu respeito. Interessante porque, quando você vai lendo a palavra, e a palavra é direcionada para alguém, mas de repente aquela palavra pode se tornar para você. Luz, revelação, entendimento. Você se firma na palavra, e a palavra se cumpre na sua vida. Jesus estava lá. A palavra da salvação, da cura, da libertação, para dar vista, luz, entendimento aos cegos. E Deus está trazendo a sua palavra revelada aos nossos corações, e vai proporcionar a nós libertação, cura e restauração. Estamos nos tornando aquilo para o qual a palavra foi revelada, porque a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. Assim como a neve que cai dos céus e a chuva não voltam sem cumprir o seu propósito, assim é toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para si vazia. Não voltará para si vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual está sendo liberada e designada. Deus está separando você deste tempo para tocar fogo no mundo. A relevância da palavra. Observe comigo o Salmo de número 19, os versos 7 e 8, diz assim, olha o que diz a palavra: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Quantas pessoas estão nas suas neuroses, nas suas angústias, nas suas fobias? Atente para isso, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Restaura. Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente precisa ser desintoxicada. E como ela vai ser desintoxicada? Pela palavra de Deus. Interessante porque algumas pessoas, exatamente nesses dias, estão angustiadas, perplexas, porque são milhares de informações. Meu irmão, é tanto lixo que chega, deleta. E firma-se na palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe o texto, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor
eles são puros, ilumina os olhos, ó, ilumina os olhos, é a abertura do entendimento. O salmista, ele se expressa no Salmo 119, dizendo, olha, mais preciosa do que milhares de moedas de ouro e de prata é a tua palavra, é a tua lei, mais preciosa, olha, para mim vale mais do que 1000 moedas de prata ou de ouro, a tua palavra. E ele se expressa também, ele diz, as tuas leis me fazem mais sábio do que os meus inimigos. A tua palavra, qual é a relevância que você tem dado à palavra de Deus? Qual é a importância da palavra de Deus para você? Ele diz, olha, as tuas leis, os teus preceitos, a tua palavra, me fazem mais sábio do que os meus próprios inimigos. E ele vai dizer, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas pessoas hoje estão vivendo dias de depressão? Muitas pessoas, milhares de pessoas. O índice de suicídio cresceu tanto. Existe um acordo na mídia para que não se publique muito a respeito de suicídio. Mas centenas e milhares de pessoas estão tirando as suas vidas. Você olha para o Japão, um país desenvolvido, milhares de jovens, por causa da pressão que recebem do contexto de sociedade, eles estão tirando as suas próprias vidas. Por quê? Porque eles não têm a palavra. A palavra traz refrigério para a nossa alma, a palavra nos estabelece num lugar seguro. A relevância da palavra de Deus, qual é a importância que você tem dado à palavra de Deus? O Salmo 1, ele tinha que ser o primeiro. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer. Que o Espírito Santo nos ajude a chegarmos nessa dimensão. Prazer. Nós estamos lendo Provérbios. Quem está na sequência da leitura da palavra? Se manifesta. 5, 6. Nós estamos numa jornada. É extraordinário, é impressionante. Você vai se deleitando nos ensinamentos, nos preceitos, no entendimento, adquirindo sabedoria. Isso é extraordinário. Que você possa mergulhar na palavra, e a palavra vai entrar em evidência no seu coração. O salmista, ele se expressa, ele diz assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, o Deus cuja palavra eu louvo. Diz que o homem que tem prazer na palavra, e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha isso, as folhas não murcham, dá o fruto na estação própria, tudo que ele fizer prosperará, será bem sucedido. Queridos, se tivéssemos 2 versículos que vai nos conduzir para a rota do êxito, Josué 1:8, quando Deus diz a ele, Josué, faz o seguinte, medita na minha lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então serás bem sucedido na sua jornada. Medita, Josué, se enche da palavra, e você vai ser bem sucedido. Tudo que nós queremos e desejamos aqui nesta terra é sermos bem sucedidos, alcançarmos os objetivos que estabelecemos para a nossa vida, e a palavra de Deus pode nos conduzir para sermos bem sucedidos. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando-o segundo a palavra. Como purificar o jovem o seu caminho? Observa segundo a palavra. Observa. Segundo a palavra. Eu creio que estamos sendo formatados, despertados, ativados, para valorizarmos mais e mais a palavra de Deus. Uma geração poderosa sendo levantada, para não se envergonhar do Evangelho, e proclamá-lo com ousadia,
não em um ambiente apenas como este, mas nas universidades, nas escolas, lá no seu contexto onde você vive, onde você mora, lá no seu trabalho, você sendo identificado como um cristão que ama a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Olha esse texto comigo. Romanos capítulo 10 diz: a palavra, ele está junto de ti. Está onde? Na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E se você crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com sua boca você o confessar como Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Eu estava pensando, Davi, aqui quem era católico? Quem era espírita? Quem era macumbeiro, feiticeiro? Nós tivemos uma pessoa na igreja, ela foi para o encontro, ela chegou lá, muda. Ela foi liberta. E no encontro o diabo dizia para ela: tira a sua vida aqui no encontro, se mata no encontro. Ele era envolvido com as trevas. E depois ele deu testemunho, e ele se converte, tem experiência. Ele saiu do encontro liberto, falando. Ele chegou mudo. E quando ele veio, passou por todo o processo, foi batizado, fez as nossas escolas, e quando eu vi, ele estava entrando para a formatura. Aí eu falei a respeito dele, falei: olha, ele era macumbeiro. Ele falou: não, apóstolo, eu era satanista. Como um satanista se converte? Ele se converteu porque ele ouviu a palavra, alguém pregou para ele. Eu estava pensando, agora, tem uma categoria de pessoas que eu fico imaginando: será que tem jeito? Petista. Eu estava pensando, tem como converter um petista? Tirar o pensamento? Eu acredito que tem jeito. Ele ouvindo a verdade, não é verdade? Trazendo luz, entendimento com sabedoria, com graça. Vocês já entenderam tudo, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A relevância da palavra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Acredite nisso. Você não é fraco não, meu irmão. Interessante, eu vi aqui naquele retiro, o evento, algo me marcou. Olha como é que é interessante. Porque muitas vezes nós nos pensamos nessa geração Nutella. Alguém disse aqui: não é a geração Nutella. E aquilo aí me chamou a atenção. Olha o que nós estamos confessando. Você não é geração Nutella. Amém. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Amém. E já venceram o maligno. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tome posse disso. Você já viu aquelas pessoas assim: como você está? Eu estou firme igual o palanque no brejo. Prego na areia. Já viu um negócio desse? Você já fez essa confissão alguma vez? Seja sincero, quem já fez? Sim. Vira um ditado comum e as pessoas vão falando sem entender. Você está firmado na rocha, meu irmão, inabalável, e nada vai deter você na sua jornada e na sua caminhada, e você não vai retroceder. Você vai avançar para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A luz que é Jesus, Ele se revelou a nós. A luz que é Jesus. Você está cheio de luz. O tema deste ano é influência, sal da terra e luz do mundo. É isso que você é.
sal da terra e luz do mundo. O que semeia? Semeia a palavra. Cada semente produz segundo a sua espécie. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se nós falarmos aqui a respeito de santificação, vai ter santificação. Se nós falarmos a respeito de restauração de família, vai ter restauração de família. Se nós falarmos a respeito de cura divina, vai ter cura divina. Se nós falarmos a palavra da salvação, vai ter salvação. É segundo a palavra, é segundo a semente que nós estamos plantando. Certo semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira. As aves vieram e comeram. Isso tipifica demônios, que nem permite que a palavra chegue no solo. A outra caiu no solo rochoso. Isso fala a respeito das dificuldades que passamos na nossa jornada e na nossa caminhada. Lutas, guerras, tribulações e outras coisas mais, que colocam em dúvida a veracidade da palavra. Eu fico imaginando João Batista, meu irmão. João Batista, ele teve a revelação que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas ele vai passar por um momento de pressão tão grande, que ele chama os discípulos e diz: vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo. Olha isso. O sol desceu como que fosse fervendo, queimando, neutralizando, e neutralizou a semente. Vai falar sobre os espinhos. Isso fala sobre os encantamentos deste mundo, a fascinação das riquezas, as seduções deste mundo. Vem e neutraliza a palavra. Mas existe um tipo de coração, um tipo de solo, que vai produzir a 30, a 60 e a 100. Meu irmão, quando se produz no nível de 30 é bom. Quando diz assim: para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita. No nível de 30 é bom, depois vem para o nível agradável, mas a perfeita. O desejo do meu coração é que toda palavra que está sendo ministrada neste altar produza em você a 100 por 1. 100 por 1. Que as aves, os demônios, não roubem a palavra, que ela esteja aí penetrando nesse solo que já foi arado, gradeado e preparado. O apóstolo Paulo diz: olha, eu plantei. O que Paulo plantou? A palavra. Ele pregou o evangelho. A mensagem da cruz, que era loucura, uma insensatez para os gregos, não faz sentido para os judeus, mas ele pregou a mensagem da cruz. E a mensagem vai produzir. Meu irmão, se você entrar e receber aos 30, já entra numa dimensão boa, mas você não precisa ficar nos 30, prepara o seu coraçãozinho, deixa ser arado e gradeado. Muitas vezes o seu pastor faz isso, preparando a terra, e Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Que a palavra que está sendo ministrada produza em você 100 por 1. Amém. Que todos os seus temores caiam por terra. E que a alegria do Senhor inunde o teu ser. Amém. E que você se coloque à disposição para proclamar o Evangelho de Jesus. Amém. Não existe nada mais relevante, nada, absolutamente nada, do que a palavra de Deus. Amém. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Meu irmão, eu estou há 30 anos, Davi, no ministério. Eu nasci num lar evangélico, tive esse privilégio, ser ensinado nas Sagradas Letras desde a minha infância, todos os seus processos de formação. Nem todas as pessoas tiveram esse privilégio. Fui ensinado, moldado. Eu estou há 30 anos nessa jornada e nessa caminhada. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Há 3 anos eu fiz uma oração, eu disse: Pai, eu quero viver a plenitude do meu ministério. Eu fiz uma renúncia de uma liderança de 20 anos do M12. Ali tão próximo do apóstolo René, podendo viajar o mundo com ele. Para que eu alcance aquilo na plenitude para o qual eu fui chamado. E eu quero chegar lá e ter você comigo. Amém. Essa geração poderosa, se renda. Mas na jornada e na caminhada,
que eles não têm como não passar pelos desafios e os processos de guerra e de luta. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Deus não deu um GPS para ele, dizendo, esse é o lugar que você vai, sai. E ele saiu, sem saber para onde estava indo. Não teve como enviar alguém à frente, dizendo, vai lá, prepara a escola para as crianças, vê o lugar onde nós vamos morar. Não, ele saiu. Simplesmente se renda, se entregue. Você vai passar pelos processos, mas você vai chegar ao seu destino. Persevere, seja indesistível e viva a plenitude do propósito para o qual Deus te chamou. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Certo semeador saiu a semear. Eu percebo no meu espírito, no meu coração, jovens que queimam no coração a chamada ministerial. E eu quero ser o canal, juntamente com o pastor Aldo, a pastora Rebeca, para que vocês alcancem aquilo que vocês têm almejado. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É extraordinário ser um engenheiro, um arquiteto, um médico, mas você pode ser um médico pastor, um pastor médico. Pode ser, e alguns pastores alemães. Fala por parábola, para que eu estou brincando. É a minha fraqueza. Eu quero orar por você. Você sabe que você tem um chamado que queima. Talvez você diga assim, poxa, mas muitas vezes eu estou no alto, estou embaixo. Mas persevere. Na jornada que eu tive do meu ministério, muitas vezes tive momentos bons, momentos ruins. Eu tive dias bons, dias maus. Faz parte da jornada. É treinamento, é aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a tua graça em mim não foi em vão. Eu trabalhei mais que todos vocês, mas é a graça de Deus em mim. Se não fosse a graça, eu não seria o que sou. Então a graça de Deus está sobre nós. Eu quero orar por você. Está queimando algo dentro de você. Dá tempo, 1 minuto. Você vem para o altar. Fala assim, você que tem a convicção, já tem a convicção. Eu tenho certeza, eu tenho esse chamado, queima dentro de mim. Eu quero orar por você. Pode vir para o altar. Eu quero orar por você. E Deus vai nos dar graça, pode recolher aqui a escada? Deus vai nos dar graça como pastores, mentores. Nós temos os nossos mestres no processo de formação. E você vai se tornar aquilo para o qual você foi chamado e separado. Seja indesistível. Indesistível. Simplesmente diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jeremias não sabia falar, diz, eu não passo de uma criança. O Isaías diz, olha, meus lábios são impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Tudo que Deus quer é a sua entrega. A sua entrega, a sua rendição. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que Deus não chamou os homens perfeitos. Ele chama e pessoas que se colocam à disposição, Ele vai capacitar. É assim que Ele faz. Ele chama, Ele capacita e Ele traz provisão. Levante suas mãos, toda a igreja, você que está aí, levante as mãos para cá, comece a profetizar. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por este tempo profético, a relevância da palavra. Eu te louvo, Deus, por esses jovens que se apresentam diante do teu altar, na convicção da chamada. Oh Deus, que queime mais e mais dentro deles, esta chama, este fogo. Oh Deus, traz a eles revelação, discernimento. Deus, que eles passem pelos processos de formação, de desenvolvimento, de conhecimento, recebendo luz e revelação. Que não falte óleo fresco sobre a cabeça deles. Que a palavra revelada seja no coração dos teus filhos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal. E que todo o propósito, desígnio do coração do Pai se cumpra na sua vida. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Que abençoe vocês.